desista dos seus sonhos. Persista. Eu lembro que em 2013, antes de eu viajar para o Brasil para fazer o ensino superior, eu termino o ensino médio em 2011. Mais ou menos, na época, eu tinha 18, 19 anos. E em 2011 eu estava empolgado. Na época eu lembro que no último ano a gente sonhava em fazer faculdade. Então eu cheguei até o meu pai e eu disse: pai, eu queria fazer esse curso do ensino superior. Aí ele olhou para mim e disse: não tenho possibilidade de bancar uma faculdade privada para você, porque o meu contrato era até o ensino médio. Agora com você já tem o ensino médio concluído, vai trabalhar, se vire, porque eu tenho que ajudar os outros irmãos que são menores. Aí eu fiquei meio triste, decepcionado, porque eu estava empolgado, estava com sonhos, né, em terminar o ensino superior, e aí recebo um balde de água gelada. Mas nesse período de tempo, né, o tempo foi passando, e após isso, em 2012, eu começo a trabalhar, e na época eu ganhava $250, né? E com isso era um dinheiro que eu usava apenas para os meus gastos pessoais, como não tinha algumas responsabilidades. Tempo vai, tempo passa, né, nesse caso, e surge até um momento que alguém que na época morava no Brasil, né, ele viaja até Angola para visitar seus parentes. E nós tínhamos amigos em comum. E na época essa pessoa estudava na instituição Adventista do Nordeste, né, IAN. Ele foi até ele falou: olha, a possibilidade, por meio do meu amigo, ele falou: olha, a possibilidade de fazer um ensino superior no Brasil, na Bahia. Eu falei: opa, interessante, uma boa oportunidade. Mas dentro de mim também veio aquela outra voz: é impossível para você. Não tem como eu fazer um ensino superior no Brasil, visto que eu já havia falado com meu pai, queria fazer um curso de ensino superior, só que numa universidade privada. O que ele disse para mim? Não. Se eu quisesse fazer ensino superior, prestaria um vestibular para uma universidade pública e eu pudesse fazer o meu curso superior. Caso isso, não havia possibilidade nenhuma. Então eu sabia que eu estava diante de uma missão impossível. Entretanto, eu não baixei a cabeça. Falei: é possível. Como eu disse, né, que naquela época eu já trabalhava. Aí após essa oportunidade, o que eu fiz? Eu não falei nada para ninguém, não falei nada para meu pai. Eu apenas me inteirei do que tinha que ser feito para estudar para o Brasil. O primeiro ponto seria fazer a inscrição, né, na faculdade. Me inscrevi. Depois prestar o vestibular, prestei o vestibular, passei. E aí veio outros passos, e com esse período eu já estava tratando alguns documentos como passaporte. Eu já tratei o passaporte enquanto o processo estava rolando. Fiz o vestibular, passei, saiu o nome, a lista. E com isso eu já tinha o passaporte em mão. Tudo isso eu fazia em silêncio. Eu não pedi nada do meu pai, não pedi nada para ninguém. Como eu já trabalhava, as minhas economias, peguei e fiz esse investimento. E com isso saiu o resultado final. Eu passei para vir fazer o ensino superior no Brasil. Ainda assim eu sabia que a minha missão era impossível, mas eu acreditava que também há chances de ter sucesso, né, nessa minha caminhada. Então o tempo passa, com isso eu me inteiro o que é possível. Vou até a Embaixada do Brasil, me inteiro quais os procedimentos para tirar o visto, né, para pegar o visto de estudante na época. Aí eu já tinha o passaporte em mão e fui até a Embaixada, banquei todos os gastos, né, que necessitava, tratei os documentos necessários, tudo sem conhecimento do meu pai, tá? E consegui dar entrada pro visto, né, para conseguir pegar o visto e só assim conseguir viajar pro Brasil. Pois bem, então o tempo passou e o visto saiu. E todo alegre, feliz, eu fui até o meu pai. Pai, eu peguei o meu passaporte, né, pai, consegui um visto para estudar no Brasil. Ele olhou para mim e falou: você é louco? Como você vai para o Brasil? Quem vai bancar você? Como você vai sobreviver? É impossível. Eu não tenho condições para isso. Aí, daquela conversa, eu saí triste, chorando. Mais um balde de água fria. Um sonho, um desejo que estava indo ao ralo, né? E eu estava triste e, geralmente, a embaixada, o visto era válido por 90 dias. Então, ou seja, eu tinha um período de 90 dias para conseguir convencer o meu pai para pagar a minha passagem para ir para o Brasil. O tempo foi passando e ele continuou firme na sua tese. Ele continuou firme, não mudou de ideia. Tempo passou e ele continuou firme, não mudou de ideia de jeito nenhum. E eu tentava e nada. Até que o meu prazo de 90 dias venceu. Aí eu não tinha mais possibilidade de viajar para o Brasil.
E eu lembro que alguns amigos, algumas pessoas que eu conheci na época desse mesmo processo que a gente estava tratando documentos para viajar para o Brasil, eles já haviam viajado, né? Eu lembro mais ou menos nessa época, já era março, abril, por aí, e eles já haviam viajado. E eu tava lá. Eu via eles, as fotos deles, e de certo modo continuei trabalhando com a minha vida e tal, fazendo as minhas coisas, até um determinado momento que eu tive um start. Olha, acho que eu vou voltar de novo a pegar um segundo visto. Aí eu fui de novo na embaixada, tratei de novos documentos e recebi um segundo visto. E lá vai eu de novo, sem falar com meu pai de novo. Eu repeti a mesma estratégia. Tratei o visto sem ele saber, fui até ele, cheguei, pai, consegui de novo um novo visto para viajar para o Brasil. Aí ele olhou para mim de novo. Você tá louco. Eu já disse que eu não tenho condições, não tem como. Só que nesse período, agora eu já tinha alguns aliados, de certo modo. E alguns amigos dele, tal, conversaram com ele, aconselharam que, olha, é uma oportunidade que ele tem. Se você puder, nem que for para bancar só apenas a passagem, mas vai. Porque ele questionava, ele não queria por isso. Ele disse, o que você vai fazer lá? Eu não tenho como te manter, você não conhece ninguém lá, então o que você vai fazer no Brasil sozinho? Esse era grande questionamento, por isso que ele sempre ficou duro, não queria que eu viajasse. Fora a questão também do manter. E aí o tempo foi passando, aí ele acabou por ceder. Eu lembro que em um determinado momento ele ligou para mim, ou eu fui até ele, não lembro direito. Ele me disse, olha, vai até a pessoa X e pega o valor das tuas passagens e vai. Nossa, quando eu recebi essa notícia eu fiquei todo feliz, alegre. E que eu nem parei para analisar questões, sabe? Não parei para ver coisas. Eu sei que eu fiquei todo empolgado. E aí, em 2, 3 dias resolvi tudo. Que eu fui comprar mala, comprei coisas que eu tinha que comprar. Fiquei todo empolgado. Peguei o valor das passagens. Assim, era uma quantia muito alta. Que na época eu nunca havia pegado tanto dinheiro assim. Aí eu peguei, fui, comprei a passagem. Na época eu lembro que eu tinha apenas $100, que era o único valor que eu tinha. Tentei negociar com meu pai de novo, ele falou, não tem mais dinheiro. Aí ainda assim isso não me abalou, falei, vou. Peguei e fui. Outubro de 2013 foi quando eu saí de Luanda para o Brasil, com destino ao Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro sozinho, não conhecia ninguém, não sabia o que me esperava. Apenas tinha contato com alguns amigos, no caso alguns angolanos que já estudavam na Bahia, e que me direcionaram. Não sabia realmente nada, não tinha noção do que me esperava. Apenas a esperança e a fé de que era possível e o sonho estava se realizando. Foi quando eu pousei no Brasil e lá continuei com a minha história, até conseguir realizar o sonho, o desejo de fazer o ensino superior. Não desista dos seus sonhos, ainda que pareçam impossível, mantenha-se firme. Tenha fé, acredite que vai ser possível um dia, se não for hoje, mas um dia pode ser possível.